Fala, galera! Hoje nós vamos falar aqui de um artigo publicado na Intensive Care, que são os avanços recentes na UTI relacionados à doença renal. A injúria renal aguda, como é chamada atualmente, a gente sabe, sabidamente, ela traz prejuízos ao paciente, ela aumenta o tempo de internação na UTI, aumenta a morbimortalidade, a gente sabe que piora em todos os possíveis desfechos desse paciente internado na UTI. Por isso, tem se investido muito em novos biomarcadores que sejam mais precoces para detecção dessa injúria renal, em formas de prevenção, em bundles, em meios que a gente possa evitar essa lesão ou tratar da forma mais precoce possível para que esse paciente não evolua para hemodiálise e para complicações durante a internação. Um estudo chamado PREVIAC, ele estudou bundles que seriam instituídos em pacientes que foram selecionados através de biomarcadores que teriam risco de lesão renal. Os pacientes que apresentaram esses biomarcadores positivos para a lesão renal, que seriam teoricamente marcadores mais precoces que a ureia, creatinina e a diurese, eles foram submetidos a bundles, que seriam bundles de prevenção de lesão renal, para a gente avaliar qual seria o desfecho desses pacientes. Esses bundles constavam de quê? De evitar drogas nefrotóxicas, evitar hipo e hipervolemia, uma monitorização hemodinâmica mais adequada, uma monitorização da diurese mais próxima, uma monitorização da creatinina mais próxima, em alguns bundles até indicando a dosagem 2 vezes ao dia da creatinina. Evitar hiperglicemia, evitar contrastes, tudo antibióticos, nefrotóxicos, tudo dentro do possível que pudesse ser evitado de nefrotoxicidade seria evitado. E isso demonstrou uma melhora sim na morbimortalidade desses pacientes, embora nos pacientes cirúrgicos críticos o bundle foi muito pouco, uma adesão muito pequena a esses bundles, mas nos pacientes clínicos teve uma melhora no segmento desses pacientes, uma redução da taxa de piora da função renal, uma redução inclusive de tempo de hospitalização. E seguido a esse estudo, foi realizado o PREVIAC 2, que conseguiu reproduzir o primeiro estudo, que conseguiu demonstrar uma diminuição da evolução da doença renal, da injúria renal aguda nesses pacientes que receberam esses bundles. Ainda dentro das estratégias de melhorando os resultados globais da doença renal na UTI, nós temos ainda as estratégias conservadoras que são utilizadas e que foram muito estudadas da injúria renal. Como estratégia conservadora, atualmente a mais aceita ainda é a hidratação adequada. Nós temos que ter muita cautela para evitar a hipervolemia, que também é deletéria, e manter esse paciente bem hidratado para que ele consiga recuperar essa função renal e evitar a progressão da lesão renal. Quanto antes for diagnosticado o estado de hipovolemia, maior a chance de evitar a evolução da doença. Um estudo menor, que envolveu cerca de 100 pacientes, ele fez uma estratégia mais restritiva. De que se tratou esse estudo? Ele randomizou pacientes que não estavam hipervolêmicos nem hipovolêmicos, encontrava-se euvolêmicos, e fez uma estratégia mais restritiva, onde o balanço hídrico desse paciente, à base de diuréticos e restrição hídrica, era mantido em torno de 300 ml negativo por dia. E esse estudo demonstrou que esses pacientes, nesse grupo de pacientes, demonstrou uma estabilização da função renal com bons resultados. Mas esse estudo não conseguiu ser reproduzido posteriormente. Isso nos diz que pode haver alguns fenótipos em que essa estratégia pode ser benéfica, embora não conseguiu ser reproduzida em estudos maiores. Quanto ao tempo de início de substituição renal artificial, de terapia renal substitutiva. Ainda hoje, temos vários estudos conflitantes qual o melhor momento de início da hemodiálise. Foi estudado já estratégias com vários limites, precoce e tardio, para a gente iniciar a hemodiálise. Até então, os estudos são bem conflitantes, não ficou definido
qual o melhor momento, não conseguiu mostrar superioridade entre uma estratégia precoce e uma estratégia tardia. Porém, conseguiu, entre os pacientes tardios, demonstrar que o paciente mais tardio, você aguardar pela urgência dialítica, traz um prejuízo, aumenta a mortalidade e é deletério ao paciente. Ou seja, provavelmente os índices utilizados, os dados utilizados para definir a insuficiência renal, a injúria renal aguda, naqueles estudos onde não se definiu quanto a precoce ou tardio, eram parâmetros que usualmente na nossa realidade, no nosso dia a dia, a gente já tenta mesmo evitar a hemodiálise, tenta postergar e adotar estratégias conservadoras, clínicas. E nesse paciente que tem urgência dialítica, que a gente aguarda a urgência dialítica, aí acaba que o efeito foi bem deletério e houve uma taxa de mortalidade bem superior à hemodiálise feita no momento adequado. No estudo START-ARC, onde já foram incluídos pacientes com injúria renal aguda e com doença renal crônica em tratamento conservador, foi demonstrado que dos pacientes que evoluíram em hemodiálise, os que já tinham doença renal crônica, eles tiveram uma taxa de prevalência de doença de hemodiálise mantida nos próximos 90 dias muito maior, superior aos pacientes com injúria renal aguda. Um resultado até então esperado, pois eram pacientes já com múltiplas comorbidades, uma quantidade de comorbidades muito maior que os pacientes da injúria renal aguda, e pacientes que provavelmente já tinham uma reserva renal muito baixa. E já era esperado que esses pacientes, uma vez que houvesse uma nova injúria, uma nova agressão ao rim, eles poderiam evoluir para hemodiálise e ficar cronicamente em hemodiálise. Ainda dentro desses avanços da nefrologia, dentro da UTI e do paciente crítico, foi realizado um acompanhamento por 2 anos de 164 pacientes que tiveram injúria renal aguda durante uma internação na UTI e que foram de alta, e avaliado quanto a riscos cardiovasculares, a eventos menores e morte. Esses pacientes acompanhados na clínica de hemodiálise, que tiveram acompanhamento rotineiro, eles apresentaram uma taxa de mortalidade menor e uma taxa de eventos cardiovasculares menores do que os pacientes não acompanhados devidamente. Qual intervenção que levou a isso ainda não se sabe e ainda está sendo pesquisada e requer maiores estudos, mas já se sabe que é adequado acompanhar um paciente mais de perto após uma internação crítica onde ele teve uma injúria renal aguda. Hoje, a gente ainda busca por biomarcadores mais seguros, mais fidedignos, que tenham um acesso mais fácil dentro da população em geral, dentro dos hospitais, para que a gente faça a detecção mais precoce dessa injúria renal e possamos atuar de uma forma mais rápida, evitando a injúria renal aguda. Aposta-se ainda também na inteligência artificial, que poderia ser uma forma nova. Alguns dos receios é que isso, feito via inteligência artificial, não consiga se reproduzir na prática, ou que os resultados esperados na prática não sejam os mesmos, ou que a gente fique aguardando pelos resultados da inteligência artificial e não utilizemos o que nós já temos de arsenal clínico e de conhecimento para diagnosticar a doença, a injúria renal. Mas estamos em busca de tratar melhor a cada dia os nossos pacientes. É isso aí.